Uma das integrantes do nosso grupo trabalhou numa instituição onde os documentos não tinham um pingo de organização, por falta de espaço e também por falta de um planejamento de organização. Isso dificultava muito o trabalho, porque gerava muita perda de tempo e também os documentos perdiam facilmente naquela bagunça. Quando essa integrante foi contratada, ela, insatisfeita com a situação do ambiente, ela por si desenvolveu um método de organização que facilitaria o trabalho e também não teria tanta bagunça empilhada. Se não fosse esse método criado por essa integrante, a empresa talvez ainda continuaria com muita falta de organização e com trabalhos muito atrasados. Bom, acreditamos que no meio físico da guarda e prateleira era adequado porque tinha um espaço e era possível fazer separação dos documentos corretamente. Além do fato que os documentos ficavam armazenados na empresa de um ano, depois eram enviados para os recursos humanos da empresa, não entraremos nesse assunto, porque a Cat não tinha acesso ao que acontecia depois que os documentos eram enviados. Com esse fato, não teria muito acúmulo de documentos que pudesse causar desorganização. E semanalmente ocorria a manutenção do lugar, ou seja, limpeza e organização, podendo verificar se havia algo fora do lugar adequado e caso existisse, seria organizado corretamente. Bom, aí é um arquivo que deve ser fácil localizar documentos, deve ser organizado de fácil compreensão e deve permitir que os responsáveis, não somente esses, né, entendam o funcionamento e organização. Essas características se encaixam no método de separação e guarda dos documentos descritos. Além da sugestão, uma vez que as cores eram escritas, né, da etiqueta auxiliam mais fácil compreensão, localização, praticamente e organização. Após a admissão da integrante do nosso grupo, a situação mudou e foi pensado um método de arquivamento e guarda que mais facilitava quem trabalhava na área. A responsável pela área era a integrante Ketia e sua gerente. O método de guarda adotado ocorria da seguinte forma: os documentos eram armazenados em caixas box, que continham subdivisões. O método de separação era por etiquetagem com cores. Sendo assim, existia uma cor para uma determinada caixa, que indicava o tipo e o lugar que se encontrava o documento, e uma outra cores para subdivisões que marcavam o tempo, indicava o tempo de existência do documento. Para melhor entendimento de como funcionava, irei dar um exemplo. A etiqueta de cor laranja indicava que o tipo de documento era uma ata e estava na prateleira 3 e na caixa 1. Chegando na caixa, havia subdivisões por cores que indicavam o tempo que o documento estava na empresa, como a cor azul para os documentos que tinham 5 meses e a cor verde para o que estava há um mês. Havia um guia que explicava o que cada cor da etiqueta da caixa significava. Porém, percebemos que poderia ter algo que ajudasse na compreensão das cores das subdivisões, indicando o tempo de existência dos documentos, pois só entenderia quem tinha um constante contato, no caso os responsáveis. Por isso, tivemos a ideia de colocar na etiqueta a informação do tempo, junto com a cor. Sendo assim, quando fosse procurar por algo, estaria lá, por exemplo, escrito 7 meses e a cor amarela. Assim, qualquer um conseguiria entender, ressaltando que o guia geral das caixas, indicando o tipo do documento e o lugar que ele se encontrava, era mantido.
Com a nova metodologia, nós podemos ver que todo o sistema de consulta é registrado, né? Do arquivo foi otimizado e que, apesar das modificações implantadas pela Ketsia, sua gerente, nós, como os grupos, conseguimos apontar que o processo podia ser melhorado visando as pessoas, né, que não trabalhavam com arquivo diretamente e acreditamos que a metrologia sempre pode ser melhorada com o objetivo de uma melhor guarda, conservação e consulta de documentação.